Vamos ler a palavra de Deus, né? Iniciando esse culto em nome de Jesus, no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, nós vamos ler, começando no versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Até aí, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, lemos a palavra de salvação, uma palavra que nos alimenta, nos sustenta. Ao iniciar esse culto em adoração a Ti, Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, que possa o Senhor direcionar tudo aqui que vai acontecer. Aqueles que estão presentes aqui na igreja, eu peço a Tua bênção. Aqueles que não puderam vir por algum motivo, aqueles que estão assistindo pelas redes sociais, pela rádio FM, eu peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É uma passagem muito conhecida, né? Onde o título até do texto fala que Jesus anda por cima do mar. Talvez você já ouviu muitas pregações sobre isso, né? Quem é mais tempo de igreja, com certeza já ouviu bastante pregação que Jesus andou sobre as águas e é um milagre extraordinário. Mas, sabe, irmãos, imitando essa palavra, você vê que tudo tem um tempo, um porquê, uma razão. Chegou um momento que Jesus fala para eles: vamos entrar no barco. Vocês entram no barco e passa, e eu vou subir no monte orar. Às vezes, irmãos, a gente está numa balada, uma tocada de vida, assim, num processo, e às vezes Deus quer nos parar. Às vezes quer nos parar. Eu digo de mim. Algumas coisas Deus, não espiritual, porque espiritual a gente vai orar, a gente vai continuar louvando, adorando a Deus. Quem está entendendo? Mas algumas coisas da nossa rotina, da nossa vida, muitas vezes, não que você esteja fazendo errado nada, mas Deus está nos preparando, faz nos parar, para que haja um preparo para você receber aquilo que está por vir. Porque muitas vezes nós não estamos preparados até para receber as bênçãos. Porque tem muita gente que quer muito, luta por aquilo, mas às vezes não está preparado. E pode acontecer do orgulho, soberba, e não dá valor daquilo. Então muitas vezes Deus para você, faz com que você parar. Como eu sei? Porque muitas vezes parece que o negócio não está fluindo. Você faz, você luta e esforça e vai, e parece que você fica, não dá certo. Então você tem que perguntar: Deus, o Senhor está me parando? Aonde que eu tenho que aprender do Senhor? Qual a lição? Porque muitas vezes Deus te direciona a algo que é dele na sua vida, é o propósito dele, mas muitas vezes precisa um processo na sua vida para estar pronto para aquilo, para você receber. Quem está entendendo? Jesus pega e fala para ele assim: agora vocês, o processo de vocês, entra no barco e passa o mar. E o que Jesus foi fazer? Jesus não entrou no barco, ele foi como homem orar. E vamos lá, e ele estava ali só, foi orar sozinho. Às vezes é você no quarto, buscando a Deus, orando. É o momento que Deus quer
mudar a sua vida, ter vamos falar assim, um processo no seu coração, um tratamento na sua alma, na sua vida, para você entender algumas coisas da minha vida. Até eu falei esses dias, na terça-feira, nós estávamos em Sorocaba, né? Ela perguntou as coisas, isso. Eu falei assim, eu só sei que Deus está me parando. Não que eu fiz errado, mas Deus está me parando nisso. Falei para ela, Deus está parando, então vamos parar e ver o que Deus quer. Não é o que eu quero, o que eu acho. Porque se eu fizer o que eu quero, o que eu acho, eu vou fazer assim, ó, e não vai dar certo. Agora, quando você entende o que Deus está direcionando, as bênçãos correm atrás de você. As coisas acontecem assim, ó, de um jeito extraordinário. E aí você vê, eles entram no barco e vai remando. Mas de repente o que veio? Na quarta vigília da noite, vocês veem que eu li bem, né? Não que o olho melhorou, é que a Bíblia, a letra é grande, viu, irmão? Estou explicando para vocês, a letra é bem grande aqui. Então, quando chega na quarta vigília da noite, o que aconteceu? Veio a tempestade, veio o vento. E parece que quando você busca Deus, parece que piora. Quando você começa a falar, agora eu vou buscar Deus, parece que as coisas... Mas é assim mesmo. Se tem alguém que luta contra a sua vida, que quer ver você afastado do caminho de Deus, é o diabo. O diabo quer te derrubar, quer te derrotar. Ele quer fazer você desanimar. E isso o diabo quer. Às vezes, irmão, vem a tempestade, o vento contrário, que é o momento. Mas muitas vezes Deus permite o vento contrário, a tempestade, porque Ele quer que você passe por um processo de viver o sobrenatural de Deus na sua vida, o sobrenatural de Deus na sua casa, o sobrenatural de Deus na sua família. E aí, o que acontece? Os discípulos ali, vendo um homem caminhando sobre o mar, diz a palavra que eles gritaram com medo. Gritaram com medo. Mas Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O que eu entendo? O que Jesus quis dizer? Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, não tenha medo, tenha coragem, tenha bom ânimo. É na hora da tempestade, do vento contrário, é na hora que não dá certo, é na hora que você vem para tudo para fazer você desanimar, é na hora que vem tudo para você perder a paciência. A palavra de Deus é: tenha coragem, tenha bom ânimo, porque Ele falou: sou eu, não tema. Aí qual foi o processo? Qual foi o processo? E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se é tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Pedro pediu uma palavra. Me dá uma palavra, Senhor, diante dessa situação. Eu só quero uma palavra. E Jesus deu. E disse assim, e ele disse: vem. A palavra foi liberada. Vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Descer do barco e andar sobre as águas é o sobrenatural de Deus. Só acontece o sobrenatural de Deus na sua vida quando você tem uma palavra. Mas às vezes, para receber essa palavra, Deus vai parar você. Porque muitas vezes você nessa rotina, nessa corrida, nessa batida, você não para ouvir, ou você não consegue ouvir o que Deus está falando. Às vezes Ele quer tratar de você. Na verdade Ele quer tratar de você, da sua alma, te dar a condição daquilo que tanto você quer, tanto você luta, preparar o seu coração para receber do Senhor a sua vitória. Então nessa noite, nós viemos aqui, início de noite, para receber uma palavra. Porque chega, irmão, está na hora de você começar a viver o sobrenatural de Deus na sua vida.
Porque tem coisa que não dá, que é só um milagre. Porque a gente começa a ver, tem gente muito mais capacitada. Começa a ver que tem pessoa que esforçou mais do que a gente. Tem vezes que a gente olha, tem pessoas que tem padrinho, e a gente olha e fala, Senhor, de onde eu me vim, eu já cheguei aqui, mas eu acho, parece que o negócio parou ali. Mas Deus trouxe você aqui para você descer do barco e entender que Ele é Deus. Ele tem parado você não está entendendo. E nessa noite entenda que é a mão de Deus que está um processo na sua vida, em nome de Jesus.